você morre todos os dias. E é por isso que ainda pode renascer. Hoje a gente conversa sobre o luto, não só sobre o que vem depois da morte, mas toda a perda que nos atravessa em vida. Seja relações pessoais, lugares internos, versões de quem fomos. O luto, ele não é frescura, por mais que muita gente ache isso. E nem é uma fase automática. Ele é um trabalho silencioso interno que todos nós passamos, para descolar a vida daquilo que se foi e assim seguir em frente. Para você que não me conhece, meu nome é Manuela Bittencourt e eu sou psicanalista. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai sair com uma chave nas suas mãos para dar lugar à sua perda sem se perder de si mesmo. E para começar, eu quero te passar um termo que eu vou usar bastante aqui nesse vídeo, que seria o termo objeto. E quando eu disser a palavra objeto, não pense que é uma coisa física, um objeto de fato. O objeto que eu quero dizer é tudo aquilo que a gente investe afeto e sentido. Seja ele pessoas, vínculos, papéis, ideias de quem somos. O luto acontece quando esse objeto deixa de estar disponível e a mente precisa redistribuir o investimento que ela fez sentimental que aquele objeto que estava ali. Na teoria, o trabalho do luto é um processo ativo, retirar aos poucos o investimento do que se perdeu e reinvestir na realidade que ficou. Não é apagar o passado, mas aceitar a ausência e mesmo assim continuar existindo. A dor só aparece porque houve um laço. A dor, ela prova o vínculo que você teve em relação àquele objeto. E isso não é uma fraqueza. Tem uma linha importante aqui que acontece no luto, que é quando o mundo parece que ele fica empobrecido. Por um tempo, o sabor, as cores, os interesses diminuem. E com o processo, essa cor ela vai voltando aos pouquinhos. O luto ele é um misto de sentimentos. Dá para sentir amor e irritação ao mesmo tempo. Quando a gente aceita essa mistura, sem colocar num pedestal e nem transformar isso em um vilão, dessa forma, a experiência do luto começa a ficar um pouquinho mais leve e não vira aquela pedra pesada que você fica carregando pelo resto da vida. Às vezes, algo que se foi continua entre nós. Um jeito, um valor, uma forma de estar no mundo. Isso é identificação e pode fortalecer e permanecendo-se vivo e flexível. E vira um problema quando se escorrega para fusão, que é quando a gente tenta manter tudo exatamente igual para fingir que nada se perdeu. Diante dessa dor, a mente vai puxando alguns escudos e eles até que nos protegem por um tempo, mas eles cobram um preço alto quando eles viram nosso modo de vida. Alguns bem comuns, como trabalhar sem parar para não sentir, vestir uma alegria forçada como uma armadura, ou se anestesiar para não pensar naquela situação. Quando esse escudo ocupa tudo em nós, o processo ele trava e não evolui para uma possível melhora. Quando essa experiência não vira pensável, ou seja, não ganha palavras, imagens e sentido, a mente ela tenta reencenar a mesma cena buscando por um desfecho. O caminho é reconhecer o padrão e nomear essas emoções. O que é essa emoção, quando ela aparece e quando esse gatilho dispara. Quando todos esses sentimentos encontram uma palavra e uma forma, a necessidade de se repetir, ela perde força. Simbolizar é transformar o sentimento em algo que dá para se pensar e dizer. Quando isso acontece, o afeto ele passa a ser mais suportável. A lembrança cabe dentro da gente sem parecer que vai nos engolir. A saudade, ela não vira um colapso mental. E o sono passa a se organizar novamente. Não é uma mágica, óbvio. É a mente se contendo e digerindo aquela experiência, cada um no seu tempo. Um exemplo bem prático disso é quando você passa a perceber que aquele nó na garganta tem um nome. Saudade pode ser. E colocar 3 linhas num caderno ou guardar uma foto daquela pessoa querida, uma foto sua também do passado, isso já vira mais palpável e dessa forma você já deu forma para esse sentimento. Existem perdas que infelizmente não têm um ritual de despedida muito claro, como o fim de uma fase, de uma ideia, de um projeto, e elas contam, mesmo sem a validação externa, elas merecem também um nome e um lugar. Quando você nomeia, a perda entra na sua história como um capítulo e você deixa de se confundir com ela. Falando um pouquinho de neurociência, como que o cérebro ele recebe
tudo isso, toda essa experiência? Eu vou tentar traduzir aqui sem complicar muito. Quando a gente perde um vínculo, o cérebro lê como uma ameaça e separação. A nossa amígdala acende o alerta e aciona o sistema de estresse. E por isso o nosso corpo fica acelerado, vem aquele nó na garganta, o aperto no peito. E o nosso hipocampo guarda essa história desse vínculo e tenta encaixar o que aconteceu na nossa memória. Só que o cérebro, ele é uma máquina de previsão. Ele espera encontrar aquela pessoa, aquela rotina, e quando a expectativa não se cumpre, dá um erro de previsão ali no cérebro. E isso gera aquele vazio estranho, como se algo tivesse faltando o tempo todo. São caminhos que atualizam o cérebro sobre essa nova realidade aos poucos. E agora, a chave que eu te prometi. Não como um milagre, é claro, mas sim como uma bússola para que você possa seguir. Vamos fazer assim. Primeiro passo é você nomear com precisão aquilo que você perdeu. Fale em voz alta, se reorganize e depois faça um contorno. Um gesto simples, um objeto pequeno ou um ritual que marque essa separação. E a seguir, escolha um traço para levar com você, seja ele um valor, um modo de vida, um princípio, mas do seu jeitinho e da sua forma. Deixe com que essa falta vire um gesto. Escreva em um caderno seus sentimentos e tente se entender um pouco mais. Fazer algo que você goste, como cozinhar, plantar, compor, desenhar, criar alguma coisa. E por fim, se permita viver dias bons, dias ruins, porque o luto realmente é um processo. Dias ruins e dias bons. Então é por isso que você morre todos os dias. E você nasce também. O luto é o preço de amar, de renascer. E se essa conversa te trouxe algum ensinamento positivo e te ajudou de alguma forma, curte, se inscreva no canal e deixa aqui no comentário do seu jeitinho como esse tema aparece na sua vida, seja ele um luto físico de alguém que se foi, seja ele um luto interno por uma fase, um papel ou uma versão sua que ficou para trás que eu quero saber. Então é isso, um beijo.